Hoje nossa leitura de Gênesis chega ao capítulo 47. Nós estamos acompanhando a história de José, do reencontro com a sua família e agora da migração dessa família lá da terra de Canaã para a terra do Egito. Já vimos no capítulo passado como José manda buscar seu pai, seus irmãos, os traz para o Egito e prepara aí esse reencontro com Faraó, prepara a vida deles agora no Egito, como essa vida se estabelecerá, como se dará esse processo de eles continuarem a construção dessa família, essa família prometida, essa família que é, na verdade, o povo prometido por Deus, a grande nação que Deus prometeu que faria através da descendência de Abraão, da descendência de Isaac e da descendência de Jacó. Vamos ler esse texto, então, para vermos como é que a graça de Deus continua conduzindo a vida de seus filhos. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Gênesis 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e seu gado, com tudo que têm, chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teus pais e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E Josué sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, por que havemos de morrer em tua presença, porquanto dinheiro nos falta? Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanho, de gado e de jumento, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele.
pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei, a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: A vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência, e de verdade rogo-te que não me enterres no Egito. Porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito, e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Mais uma vez nessa história, esse texto nos mostra uma situação de fome, de calamidade, de muito sofrimento por conta dessa fome. Vemos aqui que os moradores do Egito e de Canaã não tinham mais comida, mas também tiveram que empenhar os seus animais a troco de comida. Acabaram com todo o seu dinheiro, acabaram com seus animais. Eles chegam na triste situação de ver a morte de perto e falar: do que nos adianta agora viver nessa situação de calamidade, né? Pessoas morrendo. Então eles se vendem e vendem suas terras. O povo do Egito e da região passa a ser escravo de Faraó. Eles se vendem a troco de comida, a troco de pão. Você já imaginou que situação difícil? Você conhece a nossa sociedade, né? Nós corremos muito buscando conquistarmos coisas. Já imaginou ter que abrir mão de todas as coisas a troco de pão porque tem fome? E de que adianta ter propriedades, de que adianta ter dinheiro, de que adianta ter bens se vai morrer de fome? E depois um agravamento ainda maior, mesmo vendendo os bens, mesmo se desfazendo de tudo, a fome ainda continua. Passa o tempo, tudo se vai e a fome fica. Então as pessoas decidem se vender como escravas. A situação é de calamidade. E no meio dessa calamidade tem aquela pequena família de Canaã, a família de Jacó. Como é que Deus está cuidando dos seus filhos no meio desse caos, né? No meio dessa calamidade, dessa terrível tragédia que abate o mundo? É o que esse texto nos conta. Então vamos rever o texto e prestar atenção em como Deus sustenta os seus filhos. O texto começa relatando que José vai contar para Faraó que o pai e os irmãos deles chegaram, mas além do pai e dos irmãos, eles trouxeram o rebanho, né, o gado, e com tudo o que tinham, eles se estabeleceram na terra de Gósen. Ele leva 5 dos seus irmãos para apresentar para Faraó, e Faraó, assim como ele havia prevenido já, né? Faraó perguntou o que esse povo fazia, qual é o trabalho. E eles respondem a verdade, assim como José já tinha orientado: somos pastores de rebanho. Não apenas nós, nossos pais já eram pastores. E eles ainda disseram para Faraó: nós viemos para cá porque não há pasto para o rebanho de onde viemos, né? Por quê? Porque a fome é severa lá de onde viemos, lá na terra de Canaã. Então nós pedimos que o Senhor nos deixe habitar aqui na terra de Gósen. Então Faraó disse para José: olha, que legal que os seus pais, né, o teu pai e os teus irmãos vieram para cá, e a terra do Egito está aí. Faze eles habitar no melhor da terra. Então, se é na terra de Gósen que querem habitar,
que habitem lá. E mais uma coisa, se você souber que entre eles existem homens capazes, pessoas capacitadas, habilitadas para cuidar bem de gado, põe eles por chefes do gado que me pertence. Olha só como o cenário começa a se abrir bondoso, né, na vida dos irmãos de José. Eles estão lá apenas pedindo para que eles possam viver, para que eles possam continuar, né, cuidando do gado deles, e eles conseguem ainda uma atribuição, um trabalho. Faraó diz para José: se você souber que algum dos seus irmãos aí, dos seus funcionários, é capaz de cuidar do gado, deixe eles cuidarem do meu gado também. O texto continua falando desse relacionamento. José trouxe Jacó, né? Apresentou seu pai para o Faraó e Jacó abençoou o Faraó. Quando falamos que Jacó abençoou o Faraó, não sei o que te vem à mente, mas pelo menos eu não penso num ritual grandioso. Eu penso que Jacó chega e fala: olha, bendito seja a sua vida, né? Através do seu reino aqui, eu reencontrei meu filho, a minha família tem sustento, está estabelecida. Então eu imagino que Jacó fale para Faraó mais ou menos algo parecido como nós falamos geralmente, assim, né? Deus te abençoe, Deus seja contigo e graças a Deus por sua vida, né? Jacó abençoa Faraó. Faraó pergunta, né, a idade de Jacó, e Jacó responde: olha, eu tenho 130 e poucos e maus foram os meus dias. Não vivi tanto quanto os meus pais viveram. E aí ele, tendo abençoado a Faraó, saiu da presença dele. Curioso Jacó reconhecer que os meus dias foram poucos e maus, porque esse nosso irmão viveu muita angústia na vida dele, viveu muito sofrimento. E ele foi muito abençoado, sim, mas os planos dele sempre foram frustrados. Ele planeja fazer uma coisa para se dar bem, e aí esse plano é frustrado, e ele é fracassado, né? Na verdade, os planos dele vivem encontrando fracasso. Só que quando os planos dele fracassam, Deus vem por sua graça e o abençoa, né? Você vai lembrar aí do plano dele para conseguir a primogenitura, para ser o melhor, para ser o mais forte, para ser o mais rico, o mais poderoso, e tudo isso é frustrado. Ele sai com uma mão na frente e uma outra atrás, e vai para a terra lá, onde ele conhece uma moça e faz um plano para se casar com ela, né? Trabalha duro para isso, o plano é frustrado. Então ele tem que trabalhar pela outra, e no final ele gasta 14 anos da vida dele sem conseguir nada. E depois que tudo foi frustrado, que ele não conseguiu nada, Deus resolve abençoá-lo. Parece que para mostrar assim: eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero, né? Jacó viveu muitos sofrimentos, sim. A família dele, mesmo depois que retorna para Canaã, continua oferecendo muitos problemas para ele. Tem a perda do filho, tem os traumas, as guerras, os conflitos que surgem lá envolvendo a casa dele. Agora nós acabamos de ver a angústia que ele passa achando que vai perder o outro filho, como já imaginava que tinha perdido José. Jacó fala que os seus dias foram poucos e foram de muito sofrimento, foram maus dias. Depois dessa conversa, José deixou seu pai e seus irmãos estabelecidos lá e olha só, deu possessão, ou seja, deu posse. Eles ganharam terra, ganharam posse de uma terra na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó tinha ordenado. E José sustentou de pão, aqui o versículo 12, ó, sustentou de pão, sustentou seu pai, sustentou seus irmãos, sustentou toda a casa do seu pai, segundo o número de filhos dele. No meio da maior crise da terra, os irmãos de José encontram sustento, a família de Jacó encontra sustento, ele tem a situação garantida, enquanto todos ao redor estão sofrendo com a angústia da fome, a angústia da perda. Eles agora ganham a atribuição de cuidar do gado de Faraó, se houvesse entre eles pessoas capazes, e José, além de dar posse para eles da terra, sustenta essa casa com tudo que eles precisam para viver, sustenta com pão.
E para termos uma noção desse terror que assolava a região, a partir do versículo 13 é como se abrisse-se uma janela para que nós pudéssemos ver o que está acontecendo lá fora. Nós estamos olhando para a casa de Jacó, estamos olhando para o sustento, estamos olhando para a alegria, mas olhe um pouquinho o que está acontecendo lá fora. E vamos ver a partir do versículo 13 as pessoas duelando por pão, as pessoas sofrendo por falta de comida, sofrendo pela fome, vendendo tudo que têm, vendendo a si mesmos, porque eles não conseguem manter a vida, eles não têm comida. Olha, não havia pão em toda a terra. Muita fome, a fome severa. O povo estava morrendo, mas não só o povo do Egito, também o povo de Canaã, por causa da fome. E ao acrescentar Canaã, parece que o autor está nos mostrando que não adiantava ficar lá, que lá era a morte, mas aonde eles vieram também a morte está assolando, e assim nós conseguimos ter uma noção mais real, mais viva, do tamanho do milagre de Deus sobre a vida dessa família, do tamanho do sustento de Deus sobre a vida dessa família. Para todo lado que olha só tem terror, caos, morte, destruição. E na vida dos filhos de Deus você vê uma segurança, um cuidado de Deus sobre a vida deles. Era tanto terror que estava acontecendo que José arrecadou todo o dinheiro, olha, todo o dinheiro da terra do Egito foi arrecadado por José, e também todo o dinheiro da terra de Canaã foi arrecadado porque eles compravam cereal. O mundo descarregou seu dinheiro no Egito, todos descarregaram seu dinheiro lá, porque a única coisa que importava era ter comida para se manter vivo, e só lá no Egito tinha isso, tinha comida, tinha sustento, tinha alimento para manter a vida do povo. Então José arrecadou todo o dinheiro do Egito e da terra de Canaã. Mas chegou uma hora que o dinheiro acabou, né? Tanto no Egito quanto em Canaã. Então os egípcios falaram, dá pão para nós, porque senão nós vamos morrer e nós não temos dinheiro. José respondeu falando assim, olha, se vocês não têm dinheiro, venda o gado. Em troca do gado, eu vos darei pão. Então eles trouxeram o gado para José, e José deu pão em troca de cavalos, em troca de rebanhos, em troca de gado, em troca de jumentos. E o pão sustentou aquele povo aquele ano. O gado daquele povo, jumento, cavalo, esses animais foram suficientes para eles comprarem pão por um ano. Mas o ano acabou, e no próximo ano eles chegaram e falaram, olha, não vamos esconder do Senhor, José, não ocultaremos. Acabou o dinheiro, acabou os animais, não temos mais nada, só temos nós mesmos aqui, o nosso corpo e a nossa terra. E do que nos adianta agora morrer de fome? Nós só temos o corpo e a terra, né? Tanto nós como a terra vamos sofrer com isso, então compra nós e a nossa terra, compra a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. No momento em que toda a terra está se vendendo como escravo, o povo do Egito não tem comida, o povo de Canaã não tem comida, já acabaram todos os bens, todos os recursos, todas as fontes possíveis, agora eles se vendem como escravo. Olha só, que situação ruim, mas é no momento de maior calamidade que Deus está mostrando aos seus filhos, eu cuido de vocês, eu supro as necessidades de vocês. Porque cadê o povo de Deus? O povo de Deus, os filhos de Deus, a família de José, a família de Jacó, que é povo de Israel. Esse povo não está se vendendo, esse povo tem sustento garantido. Uma vez Jacó disse assim para Deus, olha, se o Senhor me levar e me trouxer em paz, se o Senhor me der pão e roupa, eu tô bom, eu vou acreditar que o Senhor é meu Deus, né? Naquela viagem que ele estava indo para a terra onde ele conheceria sua esposa e viveria com seu sogro, né? Agora, essa casa está desfrutando do sustento de pão, está desfrutando da graça de Deus, enquanto o mundo todo está sofrendo ao redor deles.
E talvez esse seja o mecanismo que Deus resolveu usar para salientar para esse povo: olha como eu cuido de vocês. Ele resolveu levar esse povo até uma grande nação para que eles vissem que até lá todos estão sofrendo, porque a fome era geral, a catástrofe era sobre todo o mundo, sobre toda a terra. E ali no meio daquela angústia, eles podem ver a graça de Deus sustentando a vida deles. O povo que propôs que José os comprasse como escravos só fez um pedido: dá semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique deserta. Assim José comprou a terra do Egito. Olha, assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam os seus campos porque eles tinham muita fome e a terra passou a ser de Faraó. E o povo, o versículo 21, quanto ao povo, o povo se tornou escravo, sim, de toda a terra do Egito. Só teve um povo que não se tornou escravo: os sacerdotes. Os sacerdotes não venderam a terra porque eles comiam com Faraó, eles tinham da porção de Faraó e por isso eles não precisaram vender a terra. E José olha para aquele povo e fala: eu comprei vocês hoje. Comprei vocês e comprei a terra de vocês. E aqui estão as sementes, semeiem a terra. E quando vocês colherem, vocês vão dar o quinto da colheita, ou seja, 20% vocês vão dar para Faraó e 80% será de vocês, para que vocês tirem mais semente, para que vocês comam, para que as pessoas da sua casa comam, para que as vossas crianças possam comer. E olha a resposta deles para José: o Senhor nos deu vida, graças a Deus, porque nós encontramos misericórdia. Nós seremos escravos, mas viveremos. O acordo de José com aquele povo é um acordo que aumenta muito a força, do líder do Egito, do faraó. Agora ele é dono de todas as terras, ele é senhor do povo daquela terra. E só que José cria um sistema para que aquele povo tenha condição de vida. Eles podem plantar na terra, 20% eles dão para Faraó e eles ficam com 80% do que eles produzem na terra de Faraó, na terra de Faraó, e eles como escravos de Faraó, mas podem ficar com 80% para manutenção da vida deles. E o texto nos diz que esse acordo estabelecido por José vira uma lei até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que esse texto foi escrito, que Faraó fica com o quinto. E só a terra dos sacerdotes não ficou sendo terra de Faraó. E é dessa forma, com essas condições, que Israel habitou na terra do Egito, lá na terra de Gósen, e nela tomaram posse da terra, e foram fecundos e muitos se multiplicaram. No versículo 27, nós vemos o texto tirando o foco nosso daquela janela de fora, mas mostrando, olha, é nessas condições, é nesse contexto, é nesse cenário que você volta a olhar agora para a família de Jacó e admira a forma graciosa como Deus cuida deles, porque eles tomaram posse da terra, enquanto todos estão perdendo a terra. Para você ter dimensão de como todos perderam a terra, o texto diz: apenas os sacerdotes do faraó não perderam a terra porque eles comiam na mesa de Faraó, porque todos os outros que precisavam comprar comida perderam as suas terras. Nesse cenário, a família de José toma posse da terra, ganha posse da terra, do que é chamado aqui como uma boa terra, o melhor do Egito, a terra de Ramsés, a terra de Gósen. Lá a família de José, a família de Jacó, o povo de Israel é cuidado, toma posse da terra e é sustentado através de José, ganhando tudo o que eles precisam para comer sem ter que vender nada do seu gado, sem ter que vender nada dos seus bens, seu dinheiro, sua terra, nada. É uma graça de Deus enorme, fantástica, admirável sobre a vida desse povo, um povo que é problemático, um povo que é falho, mas um povo a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu e Deus resolveu cuidar desse povo
tão problemático, mas um povo que Deus faz filhos e filhas dele. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Eu deixei essa referência aqui porque quando eu vi 17 anos, eu me lembrei que lá no capítulo 37, quando José vai olhar seus irmãos para o seu pai, ele tinha 17 anos, ou seja, José tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. José viveu então com seu pai na sua adolescência por 17 anos. E agora Deus dá a graça para Jacó para que ele conviva com José no final da sua própria vida mais 17 anos. É só uma coincidência, provavelmente, mas uma coincidência que eu achei muito interessante, né? Deus dá para José a oportunidade de viver com seu pai mais 17 anos. Deus dá para Jacó a oportunidade de viver com seu filho perdido por mais 17 anos. Se ele tinha 130 e viveu mais 17, então ele viveu por 147 anos. Quando chega o tempo da morte de Israel, Israel chama José e fala assim: olha, se você gosta de mim, se eu tenho a sua misericórdia, eu te peço que você faça um juramento. E ele repete o ritual lá com Abraão, né, pôr a mão debaixo da coxa e faz um juramento. Não me enterres na terra do Egito, é o pedido, né? Eu te peço que você não me enterres na terra do Egito, que você me leve e me enterre com os meus pais. Me leve do Egito e me enterre no lugar da sepultura deles. E José promete e diz: farei isso que o Senhor está pedindo. E Jacó fala: jure-me. E ele jurou. Então Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Israel, o nosso Jacó, se prostra sobre a cabeceira da cama. Se prostra na presença de José. Mas acredito que se prostra na presença de Deus, grato a Deus por aqueles últimos 17 anos de vida, por aqueles últimos 17 anos vendo a sua família crescer, vendo se cumprir a promessa que seu avô ouviu. Vai acontecer uma grande nação, vai sair de você. Depois seu pai ouviu e foi repetido para ele: a sua descendência será como o pó da terra. Mas onde, como e quando? Agora ele vê o seu povo estabelecido numa terra forte, o seu povo contando com a benevolência de Faraó, a sua descendência sendo abençoada e, como nós vimos no texto aqui, crescendo, multiplicando. Parece que aquelas promessas ditas lá na criação de encher a terra, ser fecundo, multiplicar, aquela ordem repetida para Noé, nós vemos essa bênção acontecendo aqui na vida de Jacó, na vida da família de Jacó. No meio do maior caos, Deus abençoa os seus filhos com graça, com bondade, com vida, com prosperidade. Ser abençoado é sempre bom. Agora, quando você olha ao redor e tem certeza de que o que virá sobre você é angústia, é peso, é dor, é sofrimento, e você é surpreendido com a graça de Deus, você é surpreendido com a mão forte e poderosa de Deus guiando a sua vida e guiando justamente no momento em que você olhou para o redor, olhou para os lados e já chegou à conclusão de que não tem saída. Por minhas forças não há saída, pelas minhas forças não há solução, não há salvação, não há esperança, porque as minhas forças são insuficientes. O cenário é terrível demais e eu não consigo, nem com a melhor estratégia do mundo, promover salvação, promover solução, promover uma saída para minha família. E Deus entra na história e de uma forma fantástica, surpreendente, de uma forma que nem nos maiores sonhos de Jacó ele poderia imaginar. Deus estabelece sua família, Deus os abençoa. Eu quero que você guarde isso dessa mensagem. Deus abençoa os seus filhos, promovendo para eles uma salvação que ninguém poderia imaginar. E será que essa mensagem tem que nos fazer olhar para o lado agora, olhar para o redor e imaginar que teremos só vitória?
Não, não é isso que essa mensagem diz. Essa mensagem ainda é uma mensagem de um homem que olha para a vida e reconhece: a minha vida é cheia de lutas e de dificuldades. Os meus dias foram poucos e maus. Ainda é a história do menino que é vendido pelos seus irmãos que queriam matá-lo. Ainda é a história daquele menino, filho de Israel, que anda escravo, que anda amarrado atrás de animais, como um escravo a ser vendido. Ainda é a história daquele servo que faz tudo de melhor e é acusado injustamente pela mulher do seu senhor e acaba sendo preso. Ainda é a história daquele menino que na prisão faz o melhor possível, mas os seus amigos que são beneficiados pela revelação dele, beneficiados pela interpretação dos sonhos, esquecem dele e o deixam apodrecendo na prisão. Ainda é essa história. É a história de pessoas que sofrem. E eu e você poderemos sofrer. Mas é a história que conta que os planos de Deus são cumpridos. E se Deus disse que fará uma grande nação, seja da forma mais improvável do mundo, Ele certamente fará uma grande nação, e é o que essa história daqui para frente vai mostrar, a constituição dessa grande nação. Essa história nos mostra que se Deus disse que Ele faz filhos e filhas, mesmo de pessoas falhas e imperfeitas, essas pessoas falhas e imperfeitas são alcançadas pelo braço forte de Deus e têm no final a certeza de que são filhos e filhas de Deus. Essa história é a história que mostra que Deus faz o impossível, mas cumpre seus planos. Então, olhando para essa história, eu tenho que pensar quais são as promessas de Deus para a minha vida. Deus me diz que eu sou filho dele. Deus me diz que eu morarei eternamente com ele. Deus me diz que enquanto eu vivo aqui, ele vai trabalhar na minha vida, transformando-me e deixando-me cada dia mais parecido com ele. Se Deus fala estas coisas Deus fará. Se Deus diz que Ele continua sustentando a igreja dele aqui na terra e que a igreja dele caminha assim rumo ao triunfo da vida eterna, que essa igreja proclama a glória, a majestade, o poder dele aqui na terra, estas coisas Deus fará. Os planos de Deus se realizam, se concretizam. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Pode ser que no meio do caminho você olhe para as dificuldades e ache que não tem mais saída. Deus tira a saída de locais improváveis, de locais que você acha que não tem saída. Pois é, Deus provê a saída, Deus sustenta seu povo, Deus cumpre seus propósitos. Isso sempre aconteceu. Aconteceu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, aconteceu no povo de Israel, aconteceu através de Jesus. E isso chega à minha vida e à sua vida. Deus cumpre seu propósito, seus planos eternos e maravilhosos em nós e através de nós. Descanse na soberania, no poder e no cuidado desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que sabe de todas as coisas e que, sabendo de todas as coisas, eternamente resolveu chamar você de filho, de filha de Deus. Descanse nisso, confie em Deus, mesmo olhando ao redor e vendo a calamidade. Deus sustenta a sua vida, Deus sustenta a sua casa, porque Ele é teu Pai. Que Deus abençoe você, que você possa descansar nos cuidados de Deus, confiar nele dia a dia e que Deus use a sua vida para fazer cumprir os planos dele. Um grande abraço, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro.